Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler boa parte desse texto, desse capítulo, que é um capítulo grande, mas a gente precisa ler quase todo ele para entender bem a narrativa, o contexto e aquilo que será a base para a nossa meditação nessa noite, nesse final de tarde. Então nós vamos ler João 4, a partir do verso 1. Primeira leitura será do 1 ao 30. Depois nós vamos ler do 39 ao 42, tá bem? João, capítulo 4, a partir do verso 1. Então, a minha tradução é a tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Então você acompanha aí na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é o que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e nunca mais precisarei vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você agora tem não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, eu sou o Messias. Naquele momento, chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, o seu cântaro, voltou para a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver
o homem que disse tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Messias? E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Agora o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e será proclamada nesse momento. Nós entendemos, Jesus, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz, e o quanto nós precisamos que a Tua voz ecoe no nosso interior de uma forma profunda e de uma forma que alcance o mais íntimo do nosso ser, porque nós sabemos que só assim, ó Deus, o nosso mundo interior será organizado, será dirigido de uma forma pacificada, Senhor, e nós teremos uma vida, enfim, cheia da Tua paz. Fala conosco, Jesus, enquanto ouvimos a Tua palavra, a proclamação da Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, e permita que os nossos corações sejam alcançados e transformados por aquilo que temos que ouvir de Ti. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Tenho uma pergunta para você. Já aconteceu de você escolher um lugar para ir, o lugar que você escolheu, você escolheu o local, você escolheu o horário, e você escolheu aquele lugar, e você escolheu aquele horário, exatamente porque você não queria encontrar ninguém, e você queria ter a absoluta paz, ou pelo menos você queria ficar em paz, no sentido de não precisar encontrar ninguém, não precisar conversar com ninguém, e especialmente evitar, por exemplo, companhias desagradáveis. Já aconteceu de você programar isso? Programar o local, programar o horário, e chegar naquele lugar, chegar naquele local, naquele horário, e de repente você encontra aquela pessoa que você não queria encontrar, ou surgem pessoas ali que conhecem você e que vão incomodar você com a conversa, ou vão atrapalhar aquele plano que você tinha para você mesmo. Já aconteceu isso? De você querer ficar num lugar tranquilo, sozinho, e de repente aquela hora, aquele plano ir por água abaixo por alguém que apareceu, por pessoas que ali estiveram e atrapalharam seus planos. O texto de hoje fala do encontro de 2 mundos. 2 mundos que, a princípio, não precisavam se encontrar, mas se encontraram por uma decisão de Deus. 2 mundos. Um era o mundo dos homens, que é representado aqui pela mulher samaritana. Ela representa o mundo dos homens, o nosso mundo, que é um mundo desorganizado, que é um mundo cheio de ansiedade, que é um mundo cheio de culpa, que é um mundo cheio de frustrações, que é um mundo de decepções. Esse é o nosso mundo, que é representado aqui por essa mulher samaritana. E, por outro lado, a gente tem Jesus, que é a proposta, que representa a proposta do reino, um reino de paz, um reino de amor, que vem nos encontrar, que entra no nosso mundo,
e que vem trazer a proposta de uma vida com Deus, que abre os nossos olhos e que enche a nossa vida de propósitos. Então esse texto de João capítulo 4, ele fala sobre esse encontro de dois mundos. Como eu disse, dois mundos que não precisavam se encontrar, mas que se encontrou por causa da decisão de Deus, e vocês vão entender isso aqui no texto. Essa narrativa de João é uma narrativa grande, mas ajuda-nos a entender um pouco do propósito de Deus para a nossa vida, e por que que Deus interfere na nossa vida. E essa narrativa conta a história de uma mulher que é reconhecidamente aqui de Samaria, e esse texto é rico, muito rico em detalhes. Bom, o texto diz que ela era uma mulher samaritana. Então eu já disse aqui isso uma vez, quero apenas relembrar você. Os samaritanos eram um povo que não se davam com os judeus. Por quê? Porque os samaritanos eram, vamos dizer assim, uma mistura de algumas raças. Quando lá atrás houve a invasão de Israel pela Assíria, um grupo ficou ali naquela região, e esse grupo começou a se casar, esse grupo de judeus começou a se casar com outros povos, e eles foram se misturando, coisa que os judeus não gostavam naquela época. Aliás, eles não gostam até hoje. Então o que aconteceu? Eles foram se misturando, então eles deixaram de ser judeu puro sangue, e eles eram de Samaria, eram samaritanos. E por conta, eu estou falando isso aqui assim, estou dando um resumo, bem resumido, por conta dessas misturas, né, que duraram anos e anos e anos, criou-se essa animosidade entre judeus e samaritanos. Essa animosidade, essa intolerância entre eles, de tal maneira que eles não se davam. E o judeu, inclusive, fazia uma oração nessa época. A oração que o judeu fazia era: Senhor, obrigado, porque eu não nasci mulher e não nasci samaritano. Essa é a oração que eles faziam. Eles agradeciam a Deus por isso. Bom, essa mulher era samaritana, e os samaritanos não conversavam com os judeus, eles trocavam de calçado, certo? Além disso, um homem não conversava com uma mulher em público que não fosse a esposa dele. Esse é outro dado. Mas quem era essa mulher samaritana? A gente pode dizer que ela era uma mulher solitária. Por que eu estou dizendo isso se o texto não diz que ela era uma mulher solitária? Porque o texto nos diz que essa mulher foi buscar água no poço de Jacó, ao meio-dia. Bom, vocês sabem, nos povoados, nas tribos, nas pequenas comunidades, as mulheres não andam só. Se elas têm que buscar água no poço, elas vão em grupo. Se elas vão, eu já fui em comunidades assim, lá em Rondônia, por exemplo, lá no fundo assim das roças de Rondônia, e as mulheres iam lavar roupa juntas no rio. Elas iam juntas, elas não iam sozinhas. É um costume das pessoas, das mulheres, nos povoados, nas pequenas comunidades. Essa mulher, ela ia buscar água sozinha, e ao meio-dia. Agora você tem que saber que no clima da Palestina, ninguém saía de casa ao meio-dia, porque era a hora que o sol estava mais forte. Então as pessoas, ou elas faziam as atividades como essa, de buscar água, por exemplo, bem de manhãzinha, quando o sol ainda não era tão forte, ou ao final do dia, quando o sol já estava se pondo, mas jamais ao meio-dia. Então ela era uma mulher solitária, porque ela ia só, e porque ela ia meio-dia, no horário que ela não precisava ir. Por que ela fazia isso? Eu vou explicar para vocês por que ela fazia isso. Bem, além disso,
Havia outros poços no povoado, não precisava sair até o poço de Jacó, podia fazer aquilo perto, mas ela ia mais longe. Eu vou explicar por que ela fazia isso. Essa mulher era uma mulher tomada ou habitada pela vergonha e pela culpa e pela infelicidade. Por quê? Porque o texto nos diz, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, nos diz que ela estava na sua 6ª experiência de casamento. Na sua 6ª experiência, o que não era uma coisa normal para aquela época. E ainda não é normal para a nossa época. Então, provavelmente, essa mulher não era bem vista na sua comunidade. Não era assim uma mulher vista com bons olhos, porque ela já havia vivido várias experiências que a tornaram, do ponto de vista da cultura das pessoas daquela época, uma mulher inadequada. E é por isso, então, que ela cortava caminho. É por isso que ela cortava caminho. Por isso que ela ia buscar água no poço mais longe. Por isso que ela ia meio-dia. Porque ninguém ia estar lá, ela sabia disso. Meio-dia não tem ninguém aqui no poço. Ninguém faz essa loucura de vir no sol a pino, andar longe, fazer esforço para buscar água. Então é nessa hora que eu vou. Eu vou longe, eu vou meio-dia, eu vou só. Porque eu não quero encontrar ninguém. Eu não quero que ninguém me veja. Porque eu não quero mais explicar minha situação para ninguém. Eu não quero mais sentir um olhar julgador de ninguém. Eu não quero mais passar pela vergonha das pessoas me olharem e dizer: você que é a mulher, você que é a fulana. Eu não quero mais passar por isso. E é essa a razão porque ela cortava, ela ficava driblando as pessoas, os horários, e fazia esse malabarismo todo quando tinha que buscar água. Mas aí você pode pensar que ela fazia esses malabarismos em outros horários também, para fazer outras atividades também. Aqui é apenas uma situação que ela vivia para buscar água, mas você pode entender que essa mulher fazia malabarismos também para as outras atividades que ela tinha que desenvolver. Uma mulher só, uma mulher que se sentia inadequada, habitada pela vergonha, habitada pela culpa. Assim era essa mulher. O fato dela ir para o poço meio-dia, só, num lugar distante, era um sinal de que ela estava fugindo de alguma coisa. Era um sinal de que ela não queria enfrentar determinadas realidades da vida dela. Provavelmente, como eu já disse, ela fugia dos olhos das pessoas, dos olhos julgadores das pessoas, mas provavelmente ela fugia dela também. Ela não fugia só das pessoas, ela fugia dela também, porque ela sabia o que é que estava dentro dela. Agora, lembre do que eu disse, essa mulher representa o nosso mundo, o mundo dos homens, esse mundo desorganizado que a gente vive, mas esse mundo que é desorganizado aqui dentro da gente também, porque a semelhança dessa mulher, nós também temos essa tendência de fugir de algumas realidades que estão dentro da gente. Alguns maridos fogem, algumas esposas fogem, alguns pais fogem, alguns filhos fogem. É assim que a gente faz na nossa vida. E, eventualmente a gente foge de alguma realidade. A gente sabe que tem que enfrentar determinada realidade, mas a gente foge daquilo ali. Às vezes no nosso casamento, a gente sabe que a gente precisa enfrentar algumas situações, a gente foge daquilo. Às vezes no relacionamento com os filhos, a gente sabe que a gente precisa enfrentar algumas realidades em relação aos filhos, a gente foge daquela realidade. Às vezes, situações dentro da gente, da nossa existência, do nosso interior, do nosso coração, que a gente sabe que a gente precisa enfrentar, mas a gente foge. É uma tendência nossa, é uma tendência do ser humano, é uma tendência do nosso mundo, e quanto mais a gente foge, mais a gente se afasta de nós mesmos, e mais a gente se afasta das pessoas,
e mais as pessoas se tornam estranhas para nós, e mais as coisas vão ficando estranhas ao nosso redor, e mais as coisas vão ficando difíceis ao nosso redor. Quanto mais a gente foge, mais difícil fica a nossa vida. Quanto mais a gente foge, mais difíceis se tornam os nossos relacionamentos. Quanto mais a gente foge, mais dura se torna a nossa existência, apesar de ser essa uma tendência nossa. Então, essa mulher samaritana passava a vida toda tentando driblar a sua existência. Ela ficava dando meia volta nas pessoas, ela ficava mudando a sua agenda, mudava o horário, mudava o lugar, porque ela não queria se defrontar com realidades que estavam dentro dela, e que traziam dor para ela, e que traziam realidades que traziam frustrações, que traziam decepções, que traziam tristeza, trazia culpa, porque provavelmente aquela mulher era uma mulher cheia de culpa, por ter andado em caminhos que ela não queria ter andado, mas ela poderia dizer: eu fui levada a fazer isso, eu queria apenas ter uma vida melhor, e eu fui tentando, e quando eu vi, eu me encontrei assim, desse jeito, dei passos errados, andei por caminhos que eu não devia, tomei atitudes que eu não precisava, e aí eu estou assim, desse jeito, cheio de culpa, cheio de dor, cheio de decepção, e por isso eu estou fugindo. Provavelmente era essa a situação daquela mulher. A razão porque ela experimentava tantos sentimentos tinha a ver com essas decisões que ela tinha tomado na vida dela. Sabe por quê, irmãos? Porque as decisões e as atitudes que a gente toma ao longo da nossa vida podem nos empurrar para alguns poços solitários da nossa vida. Preste atenção nisso. Às vezes, decisões que a gente toma na nossa vida, que a gente acha que são decisões certas, atitudes que a gente tem, que a gente acha que são atitudes boas, positivas, às vezes não são, e elas nos empurram para alguns poços solitários na nossa vida. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Ou seja, há coisas que a gente acha que são boas, há decisões que a gente acha que são boas a gente tomar, tudo indica que aquilo é bom de fazer, e a gente acha que é bom, tudo está dando certo, mas ao final aquilo é uma decisão de morte, aquilo é um caminho de morte, que traz tristeza, traz decepção, traz desespero, traz infelicidade. Então, decisões que a gente toma, atitudes que a gente tem ao longo da nossa vida, podem nos empurrar para esses poços solitários da nossa vida, que foi o que aconteceu com essa mulher. E na verdade, mesmo sem ela perceber, assim como acontece com todo ser humano, essa mulher deu início a um ciclo na vida dela, que eu chamo de ciclo de morte. Um ciclo de morte se estabeleceu dentro dela. Como é que funciona isso? Eu vou explicar para vocês. Há uma sede de felicidade dentro de cada um de nós. Isso é uma coisa que todo mundo concorda, certo? Dentro de você, dentro de mim, existe uma coisa que eu estou chamando aqui de sede de ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer se sentir realizado. Todo mundo quer ter esse senso de realização e felicidade. É uma sede que todo ser humano tem. Você já nasce com ela. A criança, o baby já nasce com essa vontade de ser feliz. O que acontece é que, por causa desse mundo interior desorganizado que a gente tem, a gente procura satisfazer essa sede de felicidade de muitos meios, de muitas maneiras a gente tenta fazer isso. Há pessoas que tentam resolver isso, por exemplo, através do trabalho. Eles pensam assim que se eu trabalhar muito,
e for uma pessoa bem-sucedida, eu serei uma pessoa realizada. Há pessoas que acham que vão alcançar isso através dos sonhos pessoais. Se um dia eu alcançar os meus sonhos pessoais, eu então vou matar essa sede que tem dentro de mim. Há pessoas que acham que vão alcançar isso através do acúmulo de bens. Há outros que acham que vão alcançar isso através das drogas, através da bebida, e assim por diante. Cada alma desenvolve o seu caminho de matar a sua sede. Vocês estão entendendo? Cada um desenvolve o seu jeito de matar a sua sede. Até havia uma propaganda na televisão brasileira, de alguns anos atrás, que dizia isso: como é que você mata a sua sede? Cada alma, cada pessoa acaba achando o seu caminho. No caso dessa mulher samaritana, ela tentou fazer isso através do relacionamento sexual e conjugal, porque na cabeça dela, ela pensava: bom, se eu tiver um marido ou um homem com quem me deitar, eu vou matar a minha sede. E ela teve a experiência com um marido, depois com o segundo, depois com o terceiro, depois com o quarto, depois com o quinto, e Jesus disse: agora você está no sexto, na sexta experiência. E provavelmente, se não fosse o encontro com Jesus, depois do sexto viria o sétimo, o oitavo, e assim por diante, porque era o jeito que ela achava que ela tinha de resolver aquela sede dentro dela. E as suas tentativas geraram vergonha, geraram solidão, como vocês viram, geraram culpa, geraram nela aquele desejo de viver solitariamente, de ter que viver, como eu já disse aqui, viver driblando as pessoas, viver dando voltas para que ninguém pudesse encontrar com ela. Bom, à medida que ela tentava então resolver essas frustrações dentro dela, essa vergonha, essa culpa, ela fugia dela mesma, e ela tentava resolver esse problema com outro marido. Isso gerava mais culpa, mais frustração, e para resolver aquela frustração, aquela culpa, aquela vergonha, ela tentava um outro homem. Então isso fazia um ciclo vicioso dentro dela. Ela queria matar a sede, ela tentava resolver a sede dela do jeito equivocado. Aquele jeito equivocado gerava esses sentimentos de culpa, vergonha, solidão, frustração, medo. E para não viver com esses sentimentos, porque ninguém consegue viver com isso, nenhum ser humano consegue viver com esses sentimentos, ela tentava de novo, e se frustrava, e novamente os sentimentos, e assim ficava. E ficava essa roda viva dentro dela, esse círculo vicioso, esse processo de morte dentro dela. Agora, o que eu quero te dizer é que esse ciclo de morte, esse processo de morte que essa mulher desenvolveu, é o mesmo processo que todo ser humano desenvolve dentro dele. Você pode ter certeza disso. Você provavelmente desenvolve esse processo dentro de você, sem você saber. Você provavelmente busca seus poços existenciais. Você provavelmente tenta, do ponto de vista da sua vida, driblar algumas coisas. Todos nós tentamos fugir de alguma coisa. E para isso a gente tenta matar nossa sede, e a gente erra o alvo, e a gente volta a sentir as mesmas coisas, e novamente o processo começa. Era assim que vivia aquela mulher, nesse processo de morte dentro dela, e é por isso que ela estava ali naquele poço, meio-dia, sozinha, buscando água. Agora, a boa nova disso é que Jesus veio para quebrar esse ciclo que está presente dentro de cada um de nós. Jesus veio, e essa é a boa nova, ele veio para interromper esse processo de morte que acontece conosco diariamente.
Ele veio para quebrar isso dentro da gente. A vinda de Jesus teve esse propósito, de nos ajudar a entender como é que essas coisas funcionam dentro da gente. E a presença dele dentro de nós é a presença que quebra essas coisas e que interrompe esse processo e que quebra esse círculo, de modo que ele não aconteça mais na nossa vida. Por isso que o Evangelho é boas novas da salvação. A salvação que Jesus nos traz não tem a ver só com a vida eterna, depois da morte. A salvação que Jesus traz tem a ver com essas coisas aqui. A salvação de Jesus tem a ver com essa ação diária de Deus na nossa vida, que vai quebrando essas coisas, essas estruturas que estão dentro da gente, que fazem tanto mal para a gente. Você fala assim, você pode pensar, talvez você esteja perguntando, pastor, mas como é que o senhor sabe que essa estrutura está dentro de mim? Não é difícil saber. Você às vezes é assaltado por medos do nada. Você às vezes é assaltado por falta de paz, sem que nada tenha acontecido. Você às vezes é assaltado por uma ansiedade mais aguda. Você às vezes sente dores na sua alma e você não sabe por quê. Não é difícil a gente saber se essas estruturas estão dentro da gente. Jesus veio para quebrar essas coisas no nosso coração. Amém? Jesus veio para quebrar essas coisas. E como é que Jesus age? Ele age como ele agiu com essa mulher. Como foi que ele agiu com essa mulher? Vamos lá então. Em primeiro lugar, Jesus providencia formas para nos alcançar. Preste atenção nisso. No verso 4, o texto diz que Jesus, saindo da Galileia, era necessário atravessar a província da Samaria. Está aqui no verso 4. Era necessário atravessar a província da Samaria. Mas quando você estuda a geografia, você vai descobrir que não era necessário ele atravessar a Samaria. Não era necessário, ele não precisava atravessar a Samaria. Ele não precisava. Aliás, os judeus não deveriam. Não era necessário. Ele podia chegar onde ele queria por outros caminhos. Agora, por que no Evangelho de João está escrito que era necessário? Porque ele queria chegar até lá. Ele queria era necessário para ele. Não era necessário porque era o único caminho, entende? Não era necessário porque era a única via de acesso para onde Jesus queria ir. Era necessário porque no coração de Jesus, na decisão de Jesus, na agenda de Jesus, aquilo era necessário acontecer. Ele queria que aquilo acontecesse. Foi por isso que ele não evitou aquele caminho. Ele fez isso por causa de um ser humano que ele queria encontrar naquele poço, para alcançar aquele ser humano e transformar o coração dele, ou o coração dela, aqui no caso. Então, Jesus providencia formas para nos alcançar. Ele queria ter feito aquilo. Ele não precisava ter evitado. Ele poderia ter evitado? Poderia, mas para ele era necessário. Então isso nos mostra que é de Deus o desejo de nos alcançar. É de Deus o desejo. Por isso que eu disse no começo dessa palavra, que é o encontro de dois mundos, que não precisavam se encontrar, mas se encontraram por uma decisão dele, de Deus, porque era necessário Deus encontrar você. Há uma canção antiga que diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que é que Deus veio e me alcançou? Uma canção antiga que diz: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É uma música linda, é um hino lindo que a gente cantava lá no Brasil. Não sei porque de Deus, o amor de Deus se revelou a mim. Eu também não sei. Agora o que eu sei é
que era necessário Deus alcançar você. Você pode dizer: Senhor, mas o que eu tinha de especial? Eu não sei o que você tinha de especial, o que eu tinha de especial, mas a Bíblia diz que era necessário. O que tinha aquela mulher de especial? A gente não sabe, talvez nada, mas era necessário que Deus estivesse ali. Jesus providencia formas para nos alcançar, e se Ele te alcançou, é porque Ele entendeu que era necessário, porque Ele tinha planos para a sua vida. Amém? Amém. Segundo lugar, o texto nos ensina que Jesus nos encontra nas nossas imperfeições e nas nossas inadequações. Aquela mulher tinha aquele sentimento de inadequação. Eu sou inadequada para viver em sociedade, eu sou inadequada para viver com as pessoas, porque eu pisei na bola muitas vezes na minha vida, eu tomei decisões erradas, e eu tentei resolver meus problemas e criei mais problemas, e o problema é que eu não quero resolver esse problema, eu quero continuar fazendo mais, eu quero continuar tentando, até achar a solução dele. Ela se sentia inadequada, ela se sentia imperfeita, provavelmente fracassada, mas o texto nos ensina que Jesus nos alcança no lugar em que nós estamos. Ele alcançou uma mulher solitária, meio-dia, num poço, na sua sexta experiência de tentar resolver a sua sede, mas Ele alcançou essa mulher com todo aquele histórico de inadequação, com todo aquele histórico de decisões erradas, com todo aquele histórico de imperfeição, com todo aquele histórico de culpa, com todo aquele histórico de vergonha. Ele estava ali, e quando ela chegou no poço, ela encontrou Deus sentado naquele poço, porque Jesus é Deus, você sabe disso, você crê nisso, Jesus é Deus. E aquela mulher toda inadequada, aquela mulher toda quebrada por tantas decisões erradas, equivocadas, aquela mulher com todo aquele ciclo de morte dentro dela, aquela mulher cheia de culpa, encontrou Deus sentado no poço e conversando com ela. Deus estava ali, esperando aquela mulher quebrada, porque Jesus nos encontra onde nós estamos, nas nossas imperfeições. Não importa o nosso histórico de vida, não importa quantas decisões tenhamos tomado na nossa vida que tenham sido equivocadas, não importa quantos tropeços tenhamos dado na nossa vida, não importa quantas vergonhas e culpas a gente carrega na nossa alma, o Senhor sempre nos encontra no lugar onde nós estamos. Terceiro lugar, a forma como Jesus age, Ele enfrenta os nossos pecados. Isso é uma coisa importante a gente entender, porque quando aquela mulher disse: Senhor, me dá de beber dessa água que o Senhor está falando, que eu nunca mais vou ter sede, me dá de beber dessa água, Jesus disse: vai chamar teu marido. Jesus conhecia a história daquela mulher, Ele conhecia a vida dela, como Ele conhece a nossa, e Ele disse para aquela mulher: vai chamar seu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: eu sei que você não tem, você já tentou 5 vezes, e a sexta tentativa, esse homem que você tem não é seu marido, eu sei disso. Então o que Jesus fez, não foi jogar culpa sobre ela, não era essa a ideia de Jesus. Jesus nunca quis fazer isso, jogar culpa sobre ninguém. Ele não veio para jogar culpa, Ele veio para tirar a culpa das pessoas. É o que diz a palavra de Deus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a culpa do mundo. Esse é o ministério de Jesus. Mas Jesus queria que aquela mulher enfrentasse a sua própria vida, a sua própria realidade. Foi por isso que Jesus disse: eu sei que você não tem marido. E Jesus contou a história dela. Por que Jesus disse aquilo? Porque Ele queria que aquela mulher olhasse para si mesma e reconhecesse o ciclo de morte que ela havia estabelecido dentro dela, porque ela precisava reconhecer
que havia esse processo de morte dentro dela, a fim de que ela fosse liberta daquilo. E é a mesma coisa que precisa acontecer conosco. A gente precisa reconhecer esses processos de morte que estão dentro da gente, essas ações que a gente tem, que a gente tenta resolver a sede da nossa vida por tantos meios, por tantos caminhos, e isso gera mais problema, isso gera mais morte, isso gera mais dificuldade, isso gera mais tropeço, isso gera mais vergonha, isso gera mais culpa, isso gera mais distância dentro da gente. E Jesus queria que aquela mulher olhasse para dentro dela, para que ela percebesse o que é que estava acontecendo com ela, para ela parar de fugir de uma vez por todas. E a minha pergunta para você é: você consegue reconhecer os ciclos de morte dentro de você? Quando você olha para dentro de você, você consegue perceber como é que essas coisas trabalham na sua vida? Jesus enfrenta os nossos pecados, e Ele não tem problema em dizer para a gente: olha para você mesmo, olha para dentro de você. Você consegue olhar para dentro de você e perceber essas coisas e dizer: Deus, eu preciso largar esses poços da minha vida. E a quarta e última atitude de Jesus, o texto diz, nos ensina que Ele dá sentido à nossa vida. O texto diz que Ele interrompeu esse processo de morte dentro daquela mulher. Alguma coisa nova nasceu dentro dela, e ela percebeu que ela não precisava mais viver daquela maneira, que ela estava absolutamente livre, que ela não precisava mais fugir de si mesma, fugir das pessoas. E o texto diz que, ao contrário do que ela vinha fazendo, ela correu para a cidade e foi dizer para as pessoas o que havia acontecido. Olha só, o texto começa dizendo de uma mulher que vivia solitariamente, meio-dia buscando poço, buscando água num poço, no deserto, absolutamente solitária, a um sol absolutamente escaldante, para evitar pessoas. Mas depois que o Senhor quebrou aquele ciclo dentro dela, o texto diz que ela voltou para a cidade e foi falar para as pessoas o que tinha acontecido. E ela disse para as pessoas: olha, tem um homem lá que está falando tudo o que eu já fiz. Provavelmente as pessoas naquela povoado perguntaram assim, entre elas, né? Mas nós já sabemos o que você já fez também, qual que é a novidade, né? Todo mundo sabe aqui o que você já fez. Mas eles viram naquela mulher uma coisa diferente. Eles viram no olhar daquela mulher uma coisa diferente. Eles perceberam uma libertação na alma daquela mulher. E tanto é verdade que o povo, as pessoas daquele povoado, correram onde Jesus estava, porque eles disseram: vamos ver o que aconteceu com essa mulher. Quem é esse homem que mudou o jeito dela? Quem é esse homem que mudou o olhar dessa mulher? Quem é esse homem que deu esse ar de libertação para ela? Vamos ver quem é esse homem. E o texto diz que eles foram lá e ficaram 2 dias, e disseram para a mulher: você não precisa falar mais nada para a gente, porque a gente sabe quem é esse homem, ele mudou a nossa vida também. E o texto diz que quando aquela mulher sofreu aquela enxurrada de amor de Jesus, ela largou o seu pote, o seu cântaro, e correu para a cidade, porque ela não precisava mais do cântaro. O cântaro era a única companhia que ela tinha, e ela largou aquilo ali. Ela largou, porque ela não precisava mais, porque ela descobriu aquele que ia matar a sede dela, e ela não precisava mais viver aquele ciclo de morte, aquele processo que a deixava cada vez mais frustrada. Eu quero terminar essa palavra perguntando o seguinte para você: há algum cântaro que você precisa abandonar hoje? Há algum ciclo que precisa ser interrompido dentro de você hoje? Um ciclo que gera morte, que gera tristeza, que gera vergonha, que gera dor, que gera culpa, que gera medo, que tira a tua paz? Há algum ciclo que precisa ser interrompido dentro de você? Há coisas que precisam ser deixadas para trás na sua vida? Como aquela mulher que abandonou aquele cântaro e deixou tudo para trás? Há dores, há situações,
que precisam ser curadas na sua vida hoje? Eu estava lendo uma história muito interessante. E eu quero contar essa pequena história para terminar a minha palavra. Uma menininha estava sentada na cadeirinha da cozinha, olhando a sua mãe cozinhar. Enquanto a sua mãe cozinhava, fazia as coisas, a menininha perguntou assim: mamãe, posso te fazer uma pergunta? Pode, filha. O que é que Deus faz o dia inteiro? A mãe ficou assim perplexa, ela não esperava aquela pergunta. O que é que Deus faz o dia inteiro? A mamãe parou, pensou e disse assim: filha, eu vou te dizer o que é que Deus faz o dia inteiro. Ele fica o dia inteiro consertando coisas quebradas. É isso que Deus faz o dia inteiro. Ele conserta as nossas vidas quebradas. É isso que Deus faz. Ele quebra os processos de morte na nossa vida, todo dia. Jesus estava naquele poço, diante de uma mulher completamente despedaçada, completamente quebrada. E o que ele fez naquele poço, com a sua graça, com a sua misericórdia, foi recolher os pedaços daquela mulher e emendar de novo, para fazer dela uma nova pessoa. Foi o que Jesus fez. Ele estava ali para emendar os pedaços de uma mulher completamente quebrada. E é isso que Jesus faz comigo e faz com você. Ele passa o dia consertando a quebradeira da nossa vida, a quebradeira da nossa alma, a quebradeira do nosso coração. É isso que Ele faz. E é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer recolher os pedaços, Ele quer emendar, e Ele quer consertar, para você viver uma vida absolutamente livre, longe dos poços, longe dos cântaros, uma vida como daquela mulher, que o texto diz, tornou-se uma missionária, porque ela foi anunciar Jesus para as pessoas. Então, o meu convite para você hoje é esse: deixe o Senhor cuidar de você, deixe o Senhor ser a fonte da sua alegria, deixe o Senhor ser a fonte da sua vida, deixe o Senhor juntar os pedaços e consertar o seu coração. Amém? Vamos orar? Fique sentado. Eu quero convidar você para repetir após mim, tá bem? Diga assim no seu coração: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite para te agradecer, porque o Senhor me esperou, sentado naquele poço da solidão, da vergonha, da culpa, da quebradeira, e o Senhor juntou meus pedaços, para me emendar tudo, para que eu fosse livre novamente. Senhor Jesus, nessa noite, eu oro para que novamente o Senhor, que é o consertador de pessoas, conserta-me novamente, Senhor. Quebra, Jesus, esses processos de morte que habitam a minha alma, esses ciclos de morte que habitam o meu coração. Emenda, Jesus, a minha vida, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para louvarmos ao nosso Deus.